sejam bem-vindos. Eu me chamo Marcelo Lima, sou gestor de relacionamento da Roca Contabilidade. Trouxe aqui para elucidar algumas dúvidas a respeito do PRT 2017 o nosso gerente geral, Isaac Bueno. Tudo bem, Isaac? Obrigado, Marcelo, pela oportunidade mais uma vez. É sempre muito bom te receber, viu, Isaac? A recíproca é verdadeira. Existem várias dúvidas do empresário brasileiro e sempre que a gente se reúne, a gente percebe nos comentários e nas ligações o quanto isso é importante para todos aqueles que empreendem no Brasil. Pois bem, existe algo muito esperado pelo empresário brasileiro e orientado também pelos empresários de contabilidade, a utilização do benefício do governo chamado Refis, que agora veio com o nome, é isso, Isaac? Sim, Programa de Regularização Tributária, PRT. Qual é a medida provisória que regulamenta isto? Na verdade, ele foi criado agora através da medida provisória 766 de 2017, no dia 4 e publicado no Diário Oficial no dia 5 de janeiro. Perfeito. Para você que está nos ouvindo, eu peço, continue conosco, nós vamos tirar algumas dúvidas a respeito dessa medida provisória 766 de 4 de janeiro de 2017, com ele, gerente geral da Roca Contabilidade, Isaac Bueno. Isso é um grande benefício que o governo traz para os empresários que estão com problemas, com dívidas, com débitos. Antigamente nós chamávamos de refis, houve vários refis, né, Isaac? Sim, esse novo parcelamento que foi agora editado na medida provisória, ele não é igual aos outros refis. Né? Não foi da forma esperada que os empresários aguardavam, né? Por exemplo, ele não trouxe nenhum benefício de desconto em juros e multas. Olha aí, atende para isso. Né? Então, só que trouxe outras novidades, a qual era anseio até dos empresários, utilizar o prejuízo fiscal apurado lá no lucro real, né? E utilizar outros créditos em qual o contribuinte tenha direito junto ao âmbito da Receita Federal. O que é importante entender nesse novo refis, né, ou PRT, o que pode ser parcelado. Perfeito. Então, o que pode ser parcelado são débitos tributários e não tributários vencidos até 30 de novembro de 2016, tanto pessoa física e jurídica. Agora, uma coisa que é diferente dos outros parcelamentos, ao qual o contribuinte poderia escolher, nesse novo parcelamento, não existe possibilidade do contribuinte escolher qual tipo de débitos serão parcelados. Ou seja, todos os débitos vencidos até 30 de novembro de 2016. Isaac, deixa eu te reforçar isso. Não tem menu, né? Não. Eu quero parcelar este. Não. Agora, se eu quiser aderir, tudo um pacote. A única exceção são aqueles débitos que não estão inscritos, ou seja, aqueles que já estão parcelados, né, que estão em parcelamento em andamento, ao qual o contribuinte pode optar de romper o parcelamento e aderir a esse novo PRT, e aqueles que estão ainda em discussão judicial, ao qual o contribuinte tem que desistir da ação e ingressar com o pedido aí do PRT. Uma das coisas que estão regidas aí na medida provisória, Isaac, é o fato da participação agora da Caixa Econômica Federal no que tange ao FGTS, e gostaria que você falasse também sobre a questão de ser excluído caso você não cumpra com todas as exigências. Então, Marcelo, diferente também dos outros refis, o governo federal, ao editar a medida provisória, ele estabeleceu como condição obrigatória pagar, no caso, o parcelamento em dia, manter o parcelamento em dia, sem atrasos, e manter a regularização fiscal no âmbito da Receita e Procuradoria-Geral da Fazenda. Então, o que quer dizer isso? O contribuinte ele não pode ter débitos vencidos, não pagos após 30 de novembro de 2016. Ele tem que pagar o seu parcelamento e pagar os impostos que vencerão posteriormente. Além disso, né, ele tem que manter a regularidade fiscal e acessória no fundo de garantia. Percebam que o governo amarrou nessa medida provisória a questão de tanto você se regularizar, você pagar o seu débito, na verdade isso é importante, e não deixar de pagar o que vai vir após isso.
Porque acontecia, é comum, né, Isaac? O empresário parcelava a sua dívida e a partir daquele momento deixava de pagar outras dívidas. Até mesmo pela situação econômica, né? Ele aderia e as coisas não iam bem e ele acabava não pagando os demais impostos, né? Que iam vencendo depois. Então, o governo, querendo impedir que isso acontecesse, ele criou isso como regra de exclusão, como regra obrigatória de cumprimento pelo contribuinte. Eu vou fazer um comentário, gostaria que você consultasse também a medida provisória que você trouxe, a questão dos percentuais. Enquanto você fala sobre isso, queria informar também que existe um limite de atraso, caso ocorra algum tipo de atraso. Você estava comentando aqui nos bastidores, são 3 parcelas diretas, né? Ou seja, eu fiz o refinanciamento, fiz o parcelamento. Se eu atrasar mais do que 3 parcelas, exclui. Sim, ou exclui automaticamente. Ou 6 alternadas. 6 alternadas. E além de outras, né, previstas aqui na própria medida provisória. Bom, uma coisa importante esclarecer, quando eu mencionei que como novidade, que o governo agora permitiu você pagar com prejuízo fiscal, das empresas que apuram pelo lucro real e outros créditos, esses são débitos somente que não estejam inscritos na dívida ativa. Tá? Os inscritos na dívida ativa, junto à Procuradoria-Geral da Fazenda, eles não é permitido a quitação dos seus débitos com esse tipo de pagamento, de crédito. Então, então, existe cada qual uma regra, algumas regras que você tem que seguir, né, diante aqui do PRT. Depois desse vídeo, nós deixaremos os nossos contatos. É importante que, se você tiver qualquer tipo de dúvida, faça contato com a Roca, pois os seus profissionais, assim como o Isaac, estará à disposição para elucidar qualquer dúvida, né, Isaac? Sim, com certeza. Mas vamos continuar. Que você me solicitou aqui há algum tempo atrás. Perfeito. Vamos lá. A medida provisória contempla algumas possibilidades de pagamento. Na verdade, o contribuinte vai escolher a forma de pagar. Previsto aqui no artigo 2º da própria medida provisória, ele permite você escolher. Então, pagamento à vista em espécie de no mínimo 20% da dívida consolidada e liquidada com o restante da utilização de crédito de prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro líquido, ou com outros créditos próprios relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal. Então, até 20% à vista e o restante de 80% pagamento com prejuízo fiscal ou outros créditos. Essa é uma primeira possibilidade. Segunda possibilidade, pagamento em espécie de no mínimo 24% da dívida consolidada em 4 prestações mensais e sucessivas e liquidação do restante com a utilização de crédito de prejuízo fiscal e base de cálculo negativo da CSLL. Ou outros créditos, né, próprios relativos ao tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal. A terceira possibilidade, pagamento à vista em espécie de 20% do valor da dívida consolidada e parcelamento do restante em até 96 prestações mensais sucessivas. A quarta possibilidade permite você parcelar em até 120 parcelas o débito consolidado, mas existe algumas percentuais exigidos aqui no parcelamento. Ou seja, da primeira à 12ª prestação, meio ponto percentual da dívida. Da 13ª à 24ª prestação, 0,6% da dívida. Da 25ª à 36ª, 0,7%. E as demais parcelas, ou seja, da 37ª prestação em diante, percentual correspondente ao saldo remanescente é até 84 prestações mensais e sucessivas. Essa mesma regra se repete nos débitos administrados pela Procuradoria-Geral da Fazenda. A única diferença é que você não vai poder ter a possibilidade de pagar com prejuízo fiscal e com outros créditos. Mas ele repete a questão do pagamento à vista, 96 parcelas, o pagamento da dívida até 20
parcelas mensais, 120 parcelas mensais sucessivas, com aquelas percentuais. A primeira, a Primeiro ano, segunda. 5, segundo 6 e 7%. Sem dúvida. Tem uma outra coisa que eu ouvi você falar aqui nos bastidores, Isaac, gostaria que você falasse a respeito da segurança que a Procuradoria exige no que tange a dívidas iguais a 15 milhões ou superior a este valor. Aqui no artigo 3º, parágrafo, no inciso 2º, parágrafo 1º, está previsto, né? O parcelamento de débitos na forma prevista no CAPT, cujo valor consolidado seja inferior a 15 milhões, não depende da apresentação de garantia. Perfeito. Vamos lá, no parágrafo 2º. O parcelamento de débitos cujo valor consolidado seja igual ou superior a 15 milhões depende da apresentação de carta de fiança ou seguro de garantia judicial, observados os requisitos definidos no ato da Procuradoria-Geral da Fazenda. É interessante também esclarecer que o valor aqui da prestação mensal, né, do PRT, ele corresponde a R$200 quando o devedor for pessoa física e R$1.000 quando o devedor for pessoa jurídica. Isaac, uma outra coisa que eu me lembro aqui quando nós chegamos aqui na sala foi que você disse que, não obstante tenha todas essas atenuantes, essas questões diferentes dos refis anteriores, ainda é uma medida provisória. E o que isso significa? A medida provisória ela tem um prazo, né, de vigência, ela tem força de lei. Perfeito. Mas ela precisa ser convertida em lei, tá? Para que ela tenha vigência posterior. Ela passará ainda pelo crivo, né, pela análise do Congresso Nacional, que são as duas casas, né, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Após aprovada nessas duas casas, pelo Congresso, ela será levada para a sanção presidencial, para ter vigência e força de lei, para ser convertida em lei. Pessoal, continue conosco, nós voltaremos a falar possivelmente sobre esse assunto daqui para frente, até que isso seja realmente promulgado como lei, né, Isaac? Atente para as questões excludentes, tome cuidado se você aderir pelo sistema de parcelamento PRT, o Programa de Regularização Tributária, e se você tiver mais dúvida, nos procure através do nosso site, rocacontábil.com.br. Quero agradecer aqui a presença ilustre, mais uma vez, do nosso gerente-geral, Isaac Bueno. Muito obrigado, Isaac. Obrigado. Mas não vamos partir, Isaac, sem dar uma dica aqui para o nosso espectador. O que você diria para aquele que está interessado em fazer o parcelamento? Procure seu contador, né? Que ele pode te orientar melhor e analisar a sua situação fiscal e garantir aí a melhor opção. Pois bem, é isso aí. Procure um contador, um profissional de contabilidade e saiba mais sobre a PRT 2017. Até mais.